Oi gente, voltei, bem-vindos ao Viva Livros e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma lista que há muito tempo eu não trago, que é livros com começos inesquecíveis. Eu fiquei com saudade de trazer essa lista para vocês, até porque eu estava dando uma garimpada aqui na minha estante e eu olhei alguns livros novos que me deixaram interessada pelo título e olhei alguns livros antigos e aí resolvi dar uma lida nos primeiros capítulos e achei muito válido trazer para vocês essas dicas. Eu separei aqui 6 livros e, sem mais enrolação, vamos começar com um clássico da literatura, um livro publicado em forma de folhetim entre os anos de 1849 e 1850, um romance com veias autobiográficas, onde nós acompanhamos a jornada de um herói nascido na Inglaterra dos anos de 1820, órfão de pai desde o nascimento, que pertence à família, à imensa massa da família dos desfavorecidos, que a literatura do século XIX, pela primeira vez, presenteou com o protagonismo. Eu estou falando de David Copperfield. Nós temos aqui um calhamaço de mais de 1000 páginas, gente. São 1156 páginas, edições da Penguin Companhia, sem orelhas, mas com folhas amareladas, textos de apoio, notas de rodapé, diagramação excelente, confiáveis, as traduções são confiáveis. E apesar de ser um calhamaço e apesar de eu ter quase certeza que eu não vou conseguir incluí-lo na minha meta de leitura, pelo menos por enquanto, porque a rotina de quem tem um canal é diferente, né? A gente trabalha a partir de metas, a partir de parcerias com editoras, e aí às vezes um calhamação desse fica complicadíssimo, mas eu achei tão interessante, gente, esse começo, que eu resolvi trazer para vocês. Vamos lá! Se serei o herói da minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Para começar minha vida, com o começo de minha vida, registro que nasci conforme me informaram e acreditei numa sexta-feira à meia-noite. Notaram que o relógio começou a bater as horas e comecei a chorar simultaneamente, considerando o dia e a hora de meu nascimento. A parteira e algumas mulheres sábias do bairro, que tinham um vivo interesse em mim meses antes de qualquer possibilidade de nos conhecermos pessoalmente, declararam primeiro que eu estava destinado a ser infeliz na vida e, em segundo lugar, que teria o privilégio de enxergar fantasmas e espíritos, ambos os dotes inevitáveis como elas acreditavam a toda infeliz criança de qualquer gênero nascida nas primeiras horas de uma noite de sexta-feira. Eu achei um começo muito curioso, muito inusitado, e eu confesso para vocês que fiquei tentadíssima a colocar esse livro na minha meta de leituras. E por que desse vídeo? Porque eu acho, gente, que o começo de um livro, principalmente se a pessoa estiver numa ressaca literária ou tentando sair dela, né? E eu, inclusive, gravei um vídeo recentemente falando sobre isso. Se você não assistiu, deixarei linkado aqui embaixo para você ir lá conferir depois. Essa questão das primeiras linhas, das primeiras frases, do primeiro capítulo de um livro vai influenciar muito, sabe? Porque a questão da ressaca literária, e eu falo mais aprofundadamente sobre isso no vídeo, ela atrapalha muito o indivíduo a engatar numa nova leitura, a se conectar a uma nova história, a um novo enredo, a novos personagens. Então, o primeiro capítulo de um livro faz sim muita diferença, por exemplo, para quem deseja iniciar a sua experiência literária nos clássicos. Então, o primeiro capítulo, ele vai nortear essa pessoa, sabe? Ou positivamente ou negativamente, mas vai influenciar. E aí eu resolvi trazer também para vocês um livro de um autor conhecidíssimo pelas Crônicas de Nárnia, que é um autor favorito meu,
eu trouxe esse livro para vocês. É um relato satírico da vida humana, feito do ponto de vista do diabo. É um livro divertido, publicado pela primeira vez em 1940, e eu estou falando de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Nós temos folhas amareladas, diagramação excelente, gente. Na minha opinião, essa diagramação é ótima. A gente tem um livro de 206 páginas e é uma espécie de troca de cartas entre o diabo e um diabinho que é o seu aprendiz. E a gente começa assim: meu querido vermelhinho, eu noto que você diz que está direcionando a leitura de seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com o tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Até poderia ter sido esse o caso há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência das ideias racionalmente encadeadas. Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Inclusive, esse livro aqui eu coloquei na minha meta de leitura ainda para 2023, porque eu fiquei curiosíssima com o que nós teremos aqui com essa troca de cartas. O próximo livro, gente, que eu trouxe para a lista foi publicado pela primeira vez no ano de 2000, mas ele narra para nós a tragédia ocorrida em 1820 com o baleeiro Essex. Esse livro aqui conta a história real que inspirou o livro Moby Dick, de Melville. Eu estou falando de No Coração do Mar. Uma edição, uma brochura maravilhosa, costurada, uma brochura costurada, com orelhas, 371 páginas, folhas amareladas, uma diagramação ok, gente, viu? Gostei muito dessa diagramação também, da Companhia das Letras. E aqui a gente tem a história real, a saga desses marinheiros. E a gente tem essa tragédia, acontece uma tragédia, eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar nenhum spoiler, né? Porque é um livro baseado numa história real. E o primeiro capítulo me deixou curiosa, até porque é o livro que inspirou Melville a escrever Moby Dick. A gente tem aqui uma tragédia, os tripulantes, o navio afundou, essa baleia atacou esse navio. Então a gente tem, parece surreal, parece uma história de fantasia, mas é uma história real ocorrida em 1820 e isso me deixou muito interessada. E o nosso começo de livro diz assim: lembrou-me ele tempos depois, o momento mais agradável da minha vida, o momento em que pela primeira vez pisou a bordo do baleeiro Essex. Tinha 14 anos, nariz grande, um rosto sincero e ansioso, e como todos os meninos de Nantucket, havia aprendido a idolatrar a imagem de um navio. O Essex podia não parecer grande coisa, despojado de seu cordame e acorrentado ao ancoradouro, mas para Thomas Nickerson representava sua grande oportunidade na vida. Enfim, após o que parecera uma espera interminável,
ele ia partir para o mar. Então a gente já tem aqui um primeiro personagem, né? Um menino de 14 anos que vai embarcar nesse navio, né? Que vai ser um dos protagonistas dessa história. E eu só ouço elogios acerca desse livro e por isso eu fiquei muito interessada, e ainda mais se tratando de uma história real. O próximo livro que eu trouxe para vocês é um mega clássico, gente. Publicado pela primeira vez em 1915. A gente tem aqui uma novela, meio ficção científica, uma coisa assim, usando as minhas palavras, esquisita. Acontece algo extremamente assustador, estranho, terrível com esse nosso personagem. É uma edição lindíssima. Nós temos aqui ilustrações, folhas amareladas, 138 páginas, capa dura. Ou seja, gente, além de ser um clássico, é uma edição linda e, na minha opinião, uma ótima opção para presente. De Franz Kafka, A Metamorfose. Olha isso, gente. A gente tem ilustrações, vou mostrar para vocês. Uma edição muito bonita. Olha essa diagramação, gente. Olha esses detalhes. Vou mostrar para vocês. Muito bonito, gente. Um livro assim, folha de guarda, muito caprichado, da Planeta. Para você que ainda não leu A Metamorfose, gente, inclusive, já coloquei esse livro na meta para 2023. A gente tem um primeiro capítulo assim, assustador. E ao mesmo tempo divertido, gente. Certa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num monstruoso inseto repugnante. Deitado sobre as costas rijas como armaduras, ergueu ligeiramente a cabeça e viu sua barriga marrom e curvada, dividida em segmentos rígidos e arqueados. A manta mal cobria o ventre e estava pronta para escorregar de vez. Suas muitas pernas miseravelmente magras, em comparação com o seu tamanho, tremiam diante de seus olhos, desamparadas. Então a gente tem aqui um personagem principal que acorda no dia seguinte transformado neste inseto gigante, e enquanto a sua família está vivendo a vida, ele está ali no seu quarto sem saber direito o que aconteceu, e a gente vai acompanhar essa novela, essa aventura a partir da mente genial de Franz Kafka, e eu também fiquei muito curiosa com esse começo, gente, muito interessada nessa leitura. O penúltimo livro dessa lista, gente, é para aqueles que gostam de romance. Publicado pela primeira vez em 2010. A gente tem aqui Um Pequeno Calhamaço, de 510 páginas. Um romance para os apaixonados, de Lucinda Riley, que já vendeu mais de 20 milhões de livros no mundo. A Casa das Orquídeas. Um romance lindíssimo sobre a Júlia, que quando criança viveu numa grande propriedade na Inglaterra, ao lado de seus avós. E entre o perfume das orquídeas dessa mansão, ela passava seus dias também em companhia de seu piano. Décadas mais tarde, ela já é uma pianista famosa e ela é obrigada a retornar ao local de infância após toda uma trajetória familiar. E tem muita questão emocional aqui, segredos de família. Ela está abalada por muitas situações, muitas coisas que aconteceram, mas ela vai ter que resgatar algumas memórias, reviver alguns momentos do passado e reconstruir algumas lembranças. E o começo desse livro, que inclusive é uma excelente porta de entrada às obras
da autora é o seguinte: todas as noites tenho o mesmo sonho. É como se minha vida fosse arremessada no ar e todas as peças caíssem, fora de ordem e de cabeça para baixo. Todas elas são parte da minha vida, só que na disposição errada, formando uma visão fragmentada. Dizem que os sonhos são importantes e revelam coisas que estamos escondendo de nós mesmos. Eu não estou escondendo nada de mim mesma. Até gostaria que isso fosse possível. Durmo para esquecer, para encontrar paz, porque passo o dia inteiro lembrando. A gente tem um livro, gente, com folhas amareladas, a diagramação, ok, da editora Arqueiro, uma brochura muito gostosa com orelhas. Inclusive, tem um outro detalhe aqui que eu não posso esquecer de mencionar, é daqueles livros para chorar. Quem gosta de romance, dramas, histórias familiares extremamente emocionantes, com aquele passado bem, assim, bem dramalhão, tá aqui uma excelente opção, um livro lindíssimo, emocionante. E o último da lista, um livro que foi publicado, escrito ali entre 70, 74, 77, mais ou menos, mas publicado postumamente em 1978, de uma autora que eu já li alguns contos, já assisti algumas entrevistas dela e fiquei muito interessada em seus outros livros. Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. Esse é o último livro da autora. A gente tem aqui, da editora Rocco, um livro com folhas amareladas. Uma diagramação, gente, na minha opinião, boa. 190 páginas, um livro com orelhas, uma edição muito bacana, gente, muito bonita. E esse primeiro capítulo me deixou muito curiosa mesmo. E a gente tem aqui uma história escrita num momento difícil da vida da autora, que é quando ela está passando por uma fase de doença. E ela começa da seguinte forma: isso não é um lamento, é um grito de ave de rapina, iriçada e intranquila. O beijo no rosto morto. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. De repente, as coisas não precisam mais fazer sentido. Satisfaço-me em ser. Tu és? Tenho certeza que sim. O não sentido das coisas me faz ter um sorriso de complacência. De certo, tudo deve estar sendo o que é. É um livro que me parece muito emocionante, com reflexões, com pensamentos, ideias da autora expressas a partir dessa narrativa, que eu ainda não li, que chegou recentemente aqui em casa, mas que me deixou extremamente curiosa. E é isso, essa é a lista de hoje que eu resolvi trazer para vocês, para matar a nossa saudade de livros com começos inesquecíveis. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estamos no mês de aniversário do canal. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo, interagindo, comentando, curtindo, compartilhando. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Continue compartilhando com seus amigos. Deixa aqui embaixo um comentário se você já leu algum desses livros, se ficou com vontade de ler, se tem alguma dica para mim. Se você tem alguma pergunta ou curiosidade, eu deixei uma publicação lá na aba da comunidade, mas você pode deixar aqui embaixo também, que ainda esse mês eu estarei gravando um vídeo respondendo a todas as perguntas de vocês. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e viva a vida!